Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 26 de Iyar, 5.783, 17 de maio de 2023. É a tarde com a Torá, trazendo a Parashá da semana e as suas leituras diárias. Esta semana nós estamos na primeira porção do quarto livro dos 5 livros da Torá. É o livro Bamidbar, conhecido como Números. Bamidbar significa no deserto. Então, traz realmente a história do nosso irmão mais velho, o povo judeu, pelo deserto, com todas as suas viagens, estações, momentos de marchar em frente, momentos de permanecer, momentos tensos como o bezerro de ouro, a falta de água, o princípio do maná, bem como também temos aí um momento glorioso, a outorga da Torá, que é exatamente a entrega da Torá. Então, no deserto é a história em que temos altos e baixos e tudo está conectado, não somente com a vida do nosso irmão mais velho, o povo judeu, mas também está conectado com as nossas vidas no nosso dia a dia. Hoje é a quarta-feira, é o quarto dia para o Shabat, então nós estamos aí na nossa quarta aliá, a nossa quarta leitura, né? Tendo em vista que ontem nós tivemos aí os exames médicos da Edna e também tivemos aí no escritório de contabilidade para estarmos com a documentação em dia, né? E então, como estamos aí numa transição de documentação, e as coisas são um pouco demoradas, mas está em andamento. Logo, logo teremos boas notícias com referência à documentação da Sinagoga Benei Noach, Regional Bauru. Temos hoje a nossa contagem do Homer. Temos diante de nós a nossa palavra de ensinamento do nosso grande Rebbe Menachem Mendel sobre proteger o nosso santuário interior e aspirações espirituais, os ensinamentos. E também, na continuidade, nós temos aí a posição das 12 tribos em torno do Mishkan, o tabernáculo no deserto, que tem exatamente a figura do sepultamento de Yaakov, o posicionamento dos filhos de Yaakov, com referência ao seu esquife, traz exatamente a posição dos regimentos em torno do Mishkan, que vamos ver daqui a pouco aí, ok? Vamos em frente então na nossa jornada, vamos fazer a contagem do Homer, estamos na 6ª semana do Homer e hoje é o 6º dia da 6ª semana. Então a contagem do Homer se faz assim. Hoje é o dia 41, ou seja, 5 semanas e 6 dias do Homer. Vamos contar? Hoje é o dia 41, ou seja, 5 semanas e 6 dias do Homer. Baruch Hashem. Então hoje nós estamos em Yesod, Shebe Yesod, que significa vinculação na vinculação, e para a nossa reflexão, o dia de hoje nos fala da seguinte forma, segundo o nosso rabino Simon Jacobson: examine o aspecto vinculador da vinculação, as formas que toma os seus níveis de expressão. Toda pessoa necessita e tem a capacidade de ligar-se a outras com empreendimentos significativos e experiências importantes, A configuração que Deus fez o ser humano é exatamente para ter essa capacidade de ligar-se um ao outro, com empreendimentos significativos e experiências importantes no exercício da assistência do amor fraterno de um para com o outro. Então,
É importante nós estarmos realmente examinando esse aspecto, né, vinculador da vinculação, estarmos conectados com o próximo para analisarmos realmente esses níveis, né, os níveis de expressão, os níveis de conexão um para com o outro. É importante nós estarmos conectados. As perguntas para a nossa reflexão são: tenho dificuldade em me ligar? A dificuldade diz respeito a todas as áreas de minha vida ou somente a certas áreas? Eu me ligo facilmente com o meu trabalho, mas tenho problemas para relacionar-me com outras pessoas? Ou, ao contrário, também pode acontecer, né? Você tem facilidade de relacionar-se com pessoas, mas não no trabalho, né? Tenho problemas para relacionar-me com acontecimentos especiais da minha vida? Então, essas perguntas aqui no princípio, para vincular, analisarmos, né, o aspecto do vinculador da vinculação, né, como que está o nosso compromisso, a nossa conexão conosco mesmo, com o próximo ou com o objeto da nossa conexão, que pode ser o seu trabalho, família, né, negócios e assim sucessivamente, ok? Então, agora para a nossa reflexão, o tema é: examine as razões para não se vincular. Então, as perguntas para isto são: examine as razões para não se vincular. Por que isso, né? Que você não se vincula, quais são as razões? Então, vem as perguntas. É porque sou muito crítico e acho defeito em tudo como uma desculpa para não me relacionar? Então, as pessoas que são muito críticas, né, elas veem defeitos em tudo. Elas gostam de criticar tudo e todos, gostam de achar defeito em tudo e em todos, menos em si mesmo, né? Então, esses tipos de pessoas, elas estão mais conectadas com criticar e achar defeito nos outros, principalmente se isso ajuda a ela ter desculpas para não exercer a assistência do amor fraterno para com o próximo. Ele ser um doador e o próximo ser um receptor, né? Então, é mais fácil achar defeitos, criticar, do que realmente procurar coisas positivas e criar uma vinculação com a pessoa, o próximo. Estou fechado demais em meus próprios hábitos, né? Também é um outro aspecto que muitas vezes nós nem percebemos, mas nós estamos escravos dos nossos próprios hábitos. E aí a gente não se preocupa com o próximo, com situações alheias, né? Tudo num bom sentido, né? Porque não podemos esquecer que nós estamos aí para exercer, né, o exercício de amor fraterno, né? A minha falta de ligação é resultado de sentir-me incomodado com a minha vulnerabilidade. Então, muitas vezes a pessoa ela se acha muito vulnerável se ela começa a ser um doador, né? Então, se ela começa a exercer a prática do amor fraterno, né, para com o próximo, então ela se acha muitas vezes vulnerável, fraca, né? Achando que essa prática vai fazer com que ela fique, vamos dizer assim, prisioneira de outra pessoa. Então ela, analisando essa vulnerabilidade dela, então ela se omite, né? Então ela simplesmente não procura uma conexão com o próximo, né? Para não ter uma vulnerabilidade fácil, né? Ficar vulnerável facilmente. Mas isso daí é resolvido a partir do momento em que nós nos dedicamos mais ao estudo da Torá, né? Ter conhecimento do nosso único Deus, a sua divina providência, e realmente praticar o amor fraterno. Ele cuida de nós. Fui magoado nas minhas experiências anteriores,
Às vezes também essa questão de ficar vulnerável é porque a pessoa ela teve uma péssima experiência, então ela acha que vai ter uma nova experiência e vai acabar ficando frágil, vulnerável, fraca, né? E então ela já evita de ter esse contato, ser um doador e um receptor, né? Então, as coisas que te magoaram precisam serem saradas, né? Curadas, para que você possa estar exercendo aí o exercício do amor fraterno, né? De acordo com essa experiência, né? Essa experiência ruim, né? A sua confiança ficou abalada? Você precisa analisar. Se a sua confiança ficou abalada, você precisa fazer uma reavaliação para ficar firme na confiança, porque a confiança em Deus e na prática do exercício de amor fraterno é algo que tem que permanecer. Meu medo de me ligar é resultado de ligação inadequada que experimentei quando criança? Tem alguma ligação com alguma má experiência da infância? Também precisa ser corrigido, se for o caso, ok? Uma outra situação aqui, o nosso Rabino Jacobson, ele diz assim: para cultivar sua capacidade de se ligar, o que você precisa fazer ou estar realmente preocupado em fazer para cultivar sua capacidade de se ligar? Então, o nosso Rabino aqui ele diz: mesmo que você tenha razões válidas para recear, você deve lembrar que Deus lhe deu uma alma divina que nutre e ama, e que você deve aprender a reconhecer a voz dentro de si, o que lhe permitirá sentir e vivenciar o coração e a alma de outras pessoas. Então você lentamente poderá ir baixando as suas defesas quando reconhecer alguém ou algo em que você deve e pode realmente confiar, né? Então, para cultivar essa capacidade de se ligar, né, nós não podemos esquecer que Deus que nos deu a alma divina, é Ele que nutre e ama a nós mesmos, né, a cada um de nós, e é Ele que nos fortalece para novas jornadas, sem sombra de dúvidas, ok? Outra situação aqui, para a ligação ser possível. Então, para a ligação ser possível, algumas coisas que nós podemos fazer. Ela deve incorporar os outros 6 aspectos da vinculação, né, dos nossos atributos da nossa alma. Uma união bem-sucedida deve incluir também concretizar o vínculo através de ações construtivas, né? Então é preciso ter ações construtivas. Um ponto adicional nesse caso aqui: o vínculo, ele promove vínculo. Quando você se liga em uma área de sua vida, isso o ajuda a ligar-se em todas as outras áreas da sua vida. Então o vínculo, ele cria vínculo. Se você cria um vínculo com você mesmo numa determinada área, esse vínculo ele vai se expandir e vai criar vínculos com outras áreas da sua vida. E isso vai te fortalecendo. O exercício do dia é começar um relacionamento com uma nova pessoa ou experiência que é importante para você, comprometendo-se um tempo específico a cada dia da semana para passarem juntos de forma construtiva, saudável, alegre e feliz. Então, por isso, nesse aspecto, né, vínculo na vinculação, é para que nós possamos estar aí cada vez mais curando as nossas emoções e refinando a nossa pessoa ou a nossa personalidade, ok? Então, pela graça bendita, né, amanhã nós estaremos aí então completando o 7º dia da 6ª semana e depois vamos adentrar na última semana, da contagem do homem, e aí vamos para Hag Shavuot, a festa de Shavuot, ok? Então vamos nos preparar dentro desse aspecto aí, que no próximo fim de semana,
né? A semana que vem, né? No próximo fim de semana da semana que vem, nós teremos aí Shavuot, ok? Vamos mandar aí um shalom, shalom para os nossos amados, né? Do YouTube, aqueles que sempre estão conectados conosco no YouTube, né? Então aqui são alguns nomes, né? De graças a Deus de várias dezenas de pessoas que têm se conectado também no YouTube em A Tarde com a Torá. Entre eles temos aí o Paulo Marçal, lá de Portugal, Baruch Hashem, né? Temos o Pedro Reis Silva, de São Carlos, interior de São Paulo, o Anderson Bezerra, Euler Gabriel, o Claudemir Messias, de Goiânia, a Eliane Ferreira, de Nova Friburgo, né, cidade serrana do Rio de Janeiro, o Cláudio do Jardim Botânico, Distrito Federal, Brasília, o Eduardo Faria, lá do Rio de Janeiro, o Hugo Silveira, também do Rio de Janeiro, a Tereza Jacinto, Ribeirão Preto, interior de São Paulo, a Miriam Oliveira Vidal, da cidade Serra do Mel, Rio Grande do Norte, e a Jusceline Silva do Amaral, São Paulo, capital, Baruch Hashem, né? Temos aí a presença também da Flávia Barbosa, do Luiz Carlos Souza, Sorocaba, São Paulo. Quem mais está conosco aí, né? A Inês Martins, aqui de Pirajuí, o Roberto Andrade, né, de Paraguaçu Paulista, a Maria do Socorro, Brasília, capital federal, a Edina Silva, de Bauru, né, aqui da nossa região, Sinagoga Beneinua regional. Quem mais está por aqui? A Edilane Minorello, né, e o marido Claudemir, aqui de Bauru também, Sinagoga Beneinua regional, né? Quem mais chegou por aí? A Ana Eustáquio, lá de Manaus, Amazonas, né? Lá no norte do nosso país, né? Ana Eustáquio, Baruch Hashem, né? A Luciana Rodrigues, aqui de Marília, nossa região também, né? Está presente aí, né? A Otávia Leal, da cidade de Feira de Santana, né? Bahia, a mesma cidade da Osair Leal, né? Vocês devem ser parentes, Otávia, né? Otávia Leal, Osair Leal, devem ser parentes, né? Também da mesma cidade, Feira de Santana, Bahia, né? Baruch Hashem, por isso daí também, ok? Então, amados, hoje nós estamos na nossa quarta aliá, né? Mais uma vez, né? Ontem, infelizmente, não houve o tempo, né, necessário de podermos fazer a tarde com a Torá. Ontem nós estivemos com a Edna, né, fazendo os exames, uma nova ressonância magnética cervical, para ver a situação da cervical dela, tendo em vista que a hernia de disco foi bem grave, né? E era caso de cirurgia, mas o médico dispensou a cirurgia por enquanto, porque ele ficou assim maravilhado de ver a recuperação da Edna, né? Que na primeira consulta ela foi em cadeira de rodas e agora na segunda consulta ela foi andando, né? E ele ficou maravilhado de ver a recuperação, né? Graças a Hashem, as preces dos amados, né? Em favor dela. Então a cirurgia foi, né, suspensa, Baruch Hashem, né? E agora vamos ver o resultado da cervical e continuar o tratamento, né, com medicação, bem como também fisioterapia, pilates, para nesse aspecto aí poder se recuperar plenamente e o próprio nervo ciático se recompor, se restabelecer, restaurar, né?
e Baruch Hashem, vamos em frente aí. Tá bom? Então, os amados aí, fica aqui as nossas escusas por não termos realizado a tarde com a Torá ontem. E hoje estamos aqui. Vamos em frente aqui nessa jornada aqui, ok? A Otávia Leal falou que a Osair Leal é a filha, né? Então, aí a Otávia Leal e a Osair Leal, de Feira de Santana, Bahia, Baruch Hashem, maravilha, né? A Eunice Bezerra Loretti, lá do Rio de Janeiro, e família, né? O médico dos médicos, Hashem, é bom para ela, Baruch Hashem, verdade, maravilha. Então, amados, nós temos aqui hoje, para falarmos aos amados, né? Nós temos aí a composição para mostrar aos amados, né? Sobre a posição das 12 tribos em torno do Michigan. A Edna vai me ajudar aqui a mostrar a figura, né? A figura do Michigan, né? O tabernáculo no deserto, né? Então a Edna está apta aqui a trabalhar já também aqui. Vamos pôr ela para trabalhar aqui, gente. Né? Então, os detalhes do acampamento, né, que ficamos de trazer para os amados. Então, nós vamos trazer os detalhes do acampamento. A Edna já chega por aqui, já dizendo, não me mostre, que ela está com as roupas de cozinha, né? Então, não me mostre, né? Então, vamos lá. Vamos fazer a inversão. Isso daqui está no capítulo 2, versos 1 a 34, né? Vamos inverter aqui. Na hora que eu fizer assim, abaixar para cá, né? Isto. Ok. Então aí nós temos o acampamento, amados, que ficamos de mostrar para os amados aí no dia de ontem. Então esse é o acampamento do deserto, no centro. Não, se ficar lá mesmo, senão sai do foco. No centro aqui nós temos o tabernáculo, certo? Onde todas as 12 tribos ficam em torno do tabernáculo, né? Então nós temos aqui o N de norte, o S de sul, o L de leste e o O de oeste, que é a posição. Então o leste aqui é a parte da frente, onde se marcha para a frente, é onde vai para a terra prometida, em direção à terra prometida, é o leste, ok? Então, nós vimos aí o acampamento de Yehudá, né? Então, nós temos aí Yehudá, Isahar e Zivulon, né? Opa! E ela não quer que apareça ela, gente. Ela... É isso daí. Aí, abaixa um pouquinho, afasta um pouquinho. Aí. Então, nós temos aí o acampamento. Então, na frente do acampamento, temos o regimento de Yehudá. Yehudá, Isahar e Zivulon, que são 186.400 homens preparados para a guerra. Leste é sentido em direção à terra prometida. Então, aqui é a parte da frente de todo o acampamento. Atrás de Yehudá, do acampamento de Yehudá, vai exatamente quem? Moshe, Arão e os filhos de Arão, né? À frente do tabernáculo. Em volta do tabernáculo, nós temos, né, no lado norte, os descendentes de Merari, os descendentes de Gershon, na parte de trás, o S, e na parte sul, os descendentes de Kehat, né? Kehat, nós temos aqui que um dos seus descendentes é Korah, vizinho de Reuven, que é na parte sul, né? Reuven, que é o acampamento de Reuven, né? Reuven, Shimon e Gade, que formam em torno de 151.450 homens preparados para a guerra, né? Então, na parte norte, nós temos Naftali, Asher e Dan, que somos 157.600 homens
preparados para a guerra. Só um pouquinho aí. E a parte oeste nós temos Beniamim, Menache e Efraim, que é o acampamento de Efraim. E aqui nós temos 108.100 homens preparados para a guerra. O total, né, nós temos aí 603.550 homens preparados para a guerra, né? Lembrando que Gershon, Merari e Kehat, eles são os descendentes de Levi, porque a tribo de Levi é responsável por todo o Mishkan, por todo o tabernáculo. Lembremos que a tribo de Levi foi separado da tribo de Shimon, né? Porque eles eram muito poderosos na batalha, na guerra. Pronto, voltamos para cá, dona Edna. Pronto. Eu não quis mostrar você que deixou a folha cair e aí apareceu você. Com a touquinha da cozinha e tudo mais. Shalom, shalom. Grato, Edna. Gracinha. Vocês não escutaram isso que ela falou, deixa para lá. Então, amados, né? Então aí nós temos o acampamento no deserto, né? Então é essa contagem que foi feita, né? E de acordo com isso, aí, né? Então 603.000 homens e 550 homens preparados para a batalha, ok? Então esse é o acampamento aí, ok? Então nós ficamos devendo isso daí e estamos aí mostrando o acampamento para os amados. Então esse acampamento era um acampamento que tinha as 12 tribos em torno do Mishkan, né? E de forma mais cada acampamento à frente do acampamento, né? Estava então o acampamento de Erudá, que estava como rei, que da descendência de Erudá vieram os reis, né? E estaria então, né, David, Mashiach, vem dessa descendência toda aí, ok? Então ele precisava estar à frente da batalha, né? O rei precisa estar à frente da batalha, né? Como fala, o rei à frente para que a moral da tropa fique forte, elevada, ok? Ronaldo Pereira, Maristela Maciel, né, da cidade de Raul Soares, Minas Gerais, o Israel, irmão Eudes Sá, né? Não lembro da cidade agora, hein? O Israel Eudes, ok? Então, né, nesse sentido aí, é onde que nós vamos ter a palavra daqui a pouco do nosso Rebbe Menachem Mendel, como o Mishkan está no centro e as 12 tribos em torno, né, do Mishkan, o tabernáculo, né? Então, é onde que o nosso Rebbe Menachem Mendel fala, né? Precisamos proteger o nosso tabernáculo interior, né? Até que Mashiach se revele e o tabernáculo, o Beit HaMikdash, o grande templo em Jerusalém, seja o terceiro, né? Seja restabelecido definitivamente para todos sempre, ok? Então, nesse sentido aqui, nós vimos os detalhes do acampamento, né? O total daqueles que estavam envoltos, né? Envoltos ao acampamento, né? Segundo alguns comentaristas, né, os nossos mestres, eles falam que havia um distanciamento entre os acampamentos, né, em torno de 960 metros, quase 1 quilômetro, né, o distanciamento entre um e outro acampamento, né. Obviamente faz parte de uma estratégia militar. Qual que é? Se um acampamento for atacado de surpresa, então há tempo hábil para que os outros possam se recompor e possam realmente tomar as devidas providências para socorrer o acampamento que está sendo atacado, bem como também proteger o Mishkan e todo o povo, certo? E assim poder fazer a guerra de forma com estratégia, sabedoria
e de forma decisiva, né, para repelir o inimigo, ok? Então, esse é o capítulo 2 que nós temos aí do nosso acampamento. Dentro da nossa quarta aliá, que é a nossa aliá de hoje, capítulo 3, verso de 1 a 13, é onde nós temos os descendentes de Arão, né, e a nomeação dos levitas, né, a separação, né? Então, o capítulo 3, a partir do verso 1, diz, né, esses são os descendentes de Aharon e discípulo de Moshe, no dia em que Deus falou a Moshe no Monte Sinai. Esses são os nomes dos filhos de Aharon: Nadav, o primogênito, e Avihu, que depois, né, ou já vimos ali atrás, e nós estamos aqui numa sequência em Bamidbar, né, onde Nadav e Avihu morrem, porque eles entram no Santo dos Santos sem a devida autorização, eles não estavam aptos para isso, era somente Kohen Gadol. E os outros dois filhos, Elazar e Itamar, que vão assumir depois da morte dos dois primeiros irmãos, né, a descendência do sacerdócio Kohen Gadol. Nadav e Avihu morreram diante de Deus quando trouxeram fogo estranho perante Deus no deserto, e eles não tiveram filhos, mas Elazar e Itamar serviram como sacerdotes durante a vida do pai deles, Aharon, né? Então, Aharon pôde ver os seus dois filhos assumindo o sacerdócio e criando filhos para servir a Hashem. A partir do versículo 5, né, até o verso 13, nós temos aí a nomeação dos levitas, né? Então, Deus falou a Moshe dizendo: aproxime a tribo de Levi e os coloque diante de Aharon, o sacerdote, eles os servirão, preservando seu encargo e o encargo de toda a comunidade, ficando na tenda da reunião para realizar o serviço de guardar o tabernáculo, de alguma entrada não autorizada. Então, a tribo em si, ela tornou-se responsável por várias tarefas com referência ao Mishkan e posteriormente ao Beit HaMikdash. Entre elas, eles também tinham que fazer o turnos de guarda, eles eram também guardiões do próprio Mishkan, guardiões do Kadosh HaKadoshim, o Santo dos Santos, né? Guardiões da própria tribo de sacerdotes e do Kohen Gadol, né? Então, eles eram guardiões para que ninguém, à semelhança de Nadav e Avihu, de repente, muito cheio de vinho, viesse aí entrar realmente num campo da desobediência para entrar no Santo dos Santos, né? Então, por isso, o serviço para Hashem, né, depois de Nadav e Avihu, Deus proíbe de forma determinante, melhor dizendo, que aquele que vai exercer o serviço, ele não beba bebida forte, ou bebida alcoólica, como queira, para que possa realmente prestar um serviço adequado, né, e com sabedoria e entendimento, né? Então, esse é um dos quesitos, por assim dizer, o porquê que nós também, seguindo o bom exemplo aí, né, da descendência de Aharon, não beber bebida forte antes dos serviços para Hashem, né? Então, ficar fazendo aí, como diz outro, né? Vamos tomar um aperitivo, vamos fazer lehaim, 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 e de lehaim em lehaim, aí enche o caneco, aí depois vai fazer o serviço né, e fica com aquela carinha de João Bobinho, né, para cá e para lá, e não está nem enxergando direito o que está fazendo, né? Então tem que tomar cuidado com isso. Baruch atah Adonai do Reino Médico, ao lance Sherakoni Abid Valor. Então, é aquela questão, né, amados? O serviço a Hashem é tudo uma questão de disciplina, de ordem, né, de critérios, de boas regras, né? Afinal de contas, nós estamos prestando um serviço ao Rei dos Reis,
ao único soberano dos mundos, ao único Deus, o único Criador, o único Redentor e Salvador. Nós não podemos fazer de qualquer jeito. Nós temos que ter muito compromisso, vinculação com o Eterno, né? Para que realmente a gente possa fazer as coisas de forma adequada, né? Para que realmente o serviço seja agradável ao nosso Deus. Então, aí a partir do versículo 5 até o versículo 13, tem a nomeação, né, dos filhos dos levitas, o serviço que eles vão praticar, entre eles serem guardiões do tabernáculo, de tudo aquilo que é concernente ao tabernáculo, né, para que nenhuma pessoa desavisada venha adentrar fora de horário, né, nas dimensões do Mishkan, né, não venham entrar no pátio, não venham entrar, né, no lugar dos santos, né, que é o pátio externo do Santo dos Santos, etc. e tal, né? Então, tudo dentro de uma conformidade pela vontade divina. Ele já mostra exatamente uma questão de disciplina, ordem, regramento, para que se faça as coisas com muita sabedoria para Hashem. Então, os nossos mestres do Hassidismo, eles falam baseados exatamente aqui sobre a questão da tribo de Levi. Então diz assim, o Midrash liga o versículo 6, qual que é o versículo 6? Capítulo 3, verso 6. Vamos lá. Aproxime a tribo de Levi e os coloque diante de Arão, o sacerdote. Eles o servirão. Ok? Então esse é o verso 6. Então o Midrash, ele liga esse versículo 6 com a frase do Salmo, né, de número 92, verso 13, que diz, o homem justo floresce como a tamareira, né? E segundo o Midrash, Bamidbar Rabá, capítulo 3, verso 1, que faz menção do Salmo 92, verso 13, e vem a pergunta, por que os levitas são comparados à tamareira? A resposta é enfatizada na segunda metade do versículo, que diz, ele cresce como um cedro no Lebanon. Então, antes de nós prosseguirmos com mais detalhes sobre isso, vamos decifrar esse princípio aqui, ok? Então, o Midrash fala que a tribo de Levi é comparada ao homem justo. E o homem justo, ele floresce como a tamareira, como diz Salmo 92, verso 13, que é mencionado pelo Midrash Bamidbar Rabá, capítulo 3, verso 1, né? Então, vamos primeiramente abrir Salmo, né? Salmo, capítulo 92, ou Salmo de número 92, como você preferir, capítulo ou número, certo? Então, o Salmo 92 e o verso 13, ele completo diz assim, os justos, porém, florescerão como a palmeira, como o cedro do Líbano, crescerão altaneiros. Então é isso que você encontra no Salmo 92, verso 13, o versículo completo. Os justos, porém, florescerão como a palmeira, como o cedro do Líbano, crescerão altaneiros, ok? Então, vamos voltar aqui para as lições do Hassidismo. O que os nossos mestres racídicos nos ensinam? Então, diz assim, repetindo, o Midrash, ele compara a tribo de Levi ao homem justo. Então, a tribo de Levi está no singular. Todos os componentes da tribo de Levi estão no singular, significando um homem só, uma pessoa só, ok? Então, o homem justo, a tribo de Levi, como a tamareira. A tamareira e a palmeira é a mesma coisa, tamareira e palmeira, ok? Mencionado pelo Salmo 92. Então, a tribo de Levi é comparado ao justo, e como justo é comparado à palmeira ou à tamareira, ok?
lembrando que a terra que emana mel das tâmaras ou das tamareiras, ok? Então, o Salmo 92, verso 3, a pergunta é: por que os levitas são comparados à tamareira? E então a resposta vem. Ela é enfatizada na segunda parte do versículo. Ele cresce como um cedro no Lebanon. Lebanon é o Líbano, ok? Então o Líbano é Lebanon. Lebanon é o Líbano. Então, os cedros do Líbano, certo? Que são fortes, né? E eles ficam numa posição vertical, né? E de forma indomável, por assim dizer, né? Então, esta é a parte. Por que isto? Aí vem então a explicação. A primeira explicação que os nossos mestres do racidismo traz é: a pessoa pode ser correta de duas formas. Primeira, ou a letra A. Um cedro é forte, alto e bonito, mas não dá frutos. Isto corresponde a uma pessoa que estuda a Torá e cumpre mandamentos visando seu próprio crescimento espiritual. Então vejam bem, a pessoa que estuda a Torá e cumpre mandamentos, ela está apenas visando o seu próprio crescimento espiritual, então ela é o cedro forte, alto e bonito, mas não dá fruto. Então fica naquela questão, eu sou eu, cada um no seu canto, eu fico no meu canto. Estuda a Torá, cumpre mandamentos, mas não dá frutos. Então é como o cedro, forte, bonito e alto, mas não dá fruto. É uma forma da pessoa ser correta. Não é a forma apropriada que Deus quer, porque Deus quer que todos nós venhamos dar frutos. Mas é uma posição correta. Não está na idolatria, não está cometendo pecados, não está aí praticando aquilo que é desagradável aos olhos de Deus. É uma pessoa correta, ponto. Mas não dá frutos, ponto. A segunda, os levitas, porém, são elogiados ao serem comparados à tamareira, que, mesmo não sendo tão vistosa como o cedro, dá frutas doces e saborosas. De forma análoga, a pessoa que está pronta para sacrificar um pouco do seu tempo que ela poderia usar para seu próprio crescimento espiritual, através do estudo da Torá, né? Ela dá uma pausa nos seus estudos para ajudar os outros. Então ela está dando frutos. Ela vai dar frutos. Porque os seus frutos são, como diz, doces e saborosos. Porque quando alguém se preocupa com o próximo, essa pessoa é um bálsamo na vida do receptor. Quando o doador ele se aplica a doar o exercício de amor fraterno, o receptor ele está recebendo isso doce como mel. Saboroso, porque isso para ela é bom, é agradável, ajuda ela a se levantar, ajuda a sua autoestima, e ela faz com que realmente o doador, faz com que essa pessoa receptora, ela possa realmente levantar, ter autoestima e também produzir frutos que venham exaltar a Deus, estudando o Torá e dando frutos também. Então essa segunda pessoa, ela sacrifica também do seu tempo para poder ajudar o seu próximo no seu crescimento espiritual, para poder ajudá-la. E este é o caminho que o ensinamento da Hassidut encoraja todo judeu e todo Benei Noach a seguir. Estudar a Torá, suas mitzvot, as 7 leis de Noach, suas leis, mas também dar um tempo para o próximo.
revelar, ajudar, socorrer o próximo, né? Nas suas diversas áreas, seja no campo espiritual, físico, saúde, seja no campo financeiro, no campo material, né? Então ele vai também ter um tempo para realizar estas coisas. Então, dessa forma, quando Deus está dizendo para Moshe, né, fazer com que aproxime a tribo de Levi, né, para o Kohen Gadol Arão, né? Então, o ensinamento racídico, ele vem trazer exatamente essa realidade, no sentido das pessoas poderem se dedicar um pouco ao próximo, para que a luz possa se expandir mais, as trevas cada vez mais sendo dissipadas, né? E ao expandir luz, presença divina e etc e tal, através de boas ações, amor ao próximo, etc e tal, isso faz com que, de fato, as trevas continuem sendo vencidas. O nosso Rebbe Menachem Mendel, para falar sobre isto, né, ele fala sobre proteger o nosso santuário interior, assim como as 12 tribos estavam em volta do Mishkan, o tabernáculo no deserto. Lembrando que nós estamos num deserto espiritual entre as nações. Mesmo habitando na cidade, nós estamos num deserto. Nós não podemos esquecer isso, ok? Então, o nosso mestre, o nosso professor, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele nos fala, né, sobre o texto, o tema, né? Disse Deus a Moshe, né? Os israelitas devem acampar ao redor da tenda do encontro, que o Mishkan também tem esse nome, né? A tenda do encontro ou a tenda da reunião. A disposição do acampamento do povo ao redor dos 4 lados do Mishkan simbolizava sua proteção ao edifício sagrado e à Torá, né? Que ficava no seu recinto sagrado mais interior. Dentro do Mishkan tinha o Kodesh HaKodashim, o Santo dos Santos. Uma coisa é certa, a Torá, ela não precisa de proteção, ela não tem essa necessidade. Pelo contrário, é a Torá e os seus mandamentos, as 7 leis de Noé e suas leis, que de fato nos protegem. Contudo, Deus escolheu nos confiar a nobre missão de resguardar a Torá, de guardar a Torá. Então, há realmente essa preocupação desde então em guardar os rolos de Torá, proteger, guardar e proteger o Mishkan, o tabernáculo no deserto, posteriormente o templo em Jerusalém. Porque Deus deu essa incumbência para a tribo de Levi. Então isso faz parte realmente do serviço a Hashem. E as 12 tribos têm por incumbência proteger a tribo de Levi e o Mishkan. Então, nesse aspecto, amados, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele fala que, de maneira análoga, devemos salvaguardar nosso santuário interior pessoal, que se encontra dentro de nossos corações e do nosso lar, né? Das ameaças provenientes de 4 lados. O Mishkan, ele está protegido pelos 4 lados, norte, sul, leste e oeste, e pelos seus acampamentos, né? Então aqui, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele faz, de forma análoga, uma comparação exatamente que nós precisamos salvaguardar o nosso Mishkan interior, o nosso tabernáculo interior, exatamente dos 4 lados que nos rodeiam. Então, o que nós temos aí? Do lado norte, proteger-nos da fria indiferença à espiritualidade. O norte do nosso globo terrestre, né, é muito caracterizado pelas regiões muito frias, não é verdade? Então, nesse aspecto aqui, o nosso Rebbe diz, né, devemos salvaguardar o nosso santuário interior pessoal, né, do lado norte, da fria indiferença à espiritualidade, ou seja, a região gelada ou gélida do norte. Você não pode permitir
que o frio do norte venha para o teu coração. Indiferença às coisas do eterno. Ser indiferente, insensível. Vamos continuar. Das ardentes paixões sensuais que representam as regiões quentes do sul. A região sul é muito conhecida exatamente pelo seu calor, pelo seu verão forte. Então aqui o nosso Rebbe fala que nós sejamos guardados, né, que venhamos guardar o nosso tabernáculo interior, né, que está dentro do nosso coração, nosso tabernáculo interior, das ardentes paixões sensuais da região quente ao sul. Continuando aí, vamos agora para a região leste. Proteger-nos do a autogratificação por nossos brilhantes sucessos representados pelo esplendor do amanhecer. A região leste é onde nasce o sol, né? Como se fala nessa linguagem, né? O nascimento do sol. Então, nesse aspecto aí, o nascimento do sol é um momento muito glorioso. Então, nós precisamos proteger o nosso tabernáculo interior, que está no interior do nosso coração, da autogratificação, né? O ego, a egolatria, o egocentrismo. Nós precisamos proteger o nosso Mishkan interior. E, finalmente, nós temos aí o que ocorre do lado oeste, né? Que é atrás do acampamento. Então, atrás do acampamento, se o sol ele nasce na frente do acampamento em região leste, então na região oeste ainda está escuro. Então o nosso Rebbe Menachem Mendel diz, né, salvaguardar o nosso santuário interior do obscuro desespero representado pelo anoitecer, né? Então é exatamente o lado obscuro do desespero. Nós precisamos proteger, salvaguardar o nosso Mishkan, o nosso tabernáculo interior, que está no interior dos nossos corações. Então nós temos aí, de fato, de norte, sul, leste a oeste, né? Realmente como salvaguardar o nosso tabernáculo interior. Ok? Baruch Hashem. A Vânia Ivonete de Recife, Pernambuco, chegando por aí, né? Já está por aí há algum tempo, né? A Chesca Matos, né? Luciano, marido também, lá da cidade de Eusébio, né? Ceará, também por aí, né? Será que tem alguém aí que nós não falamos, não anunciamos? Temos a Ana Lúcia Campos, também lá do Rio de Janeiro, que está por aí. Baruch Hashem. O Roberto Andrade está cobrando o café da Edna. Misericórdia, hein? Baruch Hashem. E a lição final que nós temos para nós hoje, do nosso Rebbe Menachem Mendel, né, é sobre a questão das aspirações espirituais. Então, Deus ordenou a Moshe a contar os levitas, né? Eles eram exímios no serviço militar por estarem recrutados para servir no Mishkan. Os levitas tomavam conta do Mishkan, demonstravam-no cada vez que o povo judeu levantava acampamento, então eles desmontavam o Mishkan e o remontavam onde acampavam, além de ajudar os Kohanim nos rituais do dia a dia aí, né? Então, as aspirações espirituais. Nesse sentido, o nosso Rebbe diz: os levitas tinham sido selecionados entre os restantes do povo judeu para atuar como serventes pessoais de Deus, por assim dizer. Entretanto, o sábio judeu medieval, o Rabi Moshe Maimônides, afirma que qualquer pessoa que deseja dedicar-se ao serviço de Deus pode fazê-lo de forma semelhante aos levitas.
Quem o fizer passa a ser entre aspas, um levita espiritual, ou um Kohen espiritual, né? Porque os levitas são Kohanim, né? Sacerdotes. Ou inclusive até mesmo um Kohen Gadol espiritual, o sumo sacerdote, né? Independentemente da sua linhagem tribal, ok? Então aqui nesse aspecto, o nosso Rebbe Menahem Mendel, sobre aspirações espirituais, ele está dizendo o seguinte: ninguém é proibido de buscar aspirações espirituais. Não é só a tribo de Levi. Todos precisam buscar as suas aspirações espirituais. Porque todos nós temos características individuais peculiares, né, para realmente Deus usar de forma adequada dentro da jornada monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica. Entendeu? Então é importante nós estarmos realmente buscando as nossas aspirações espirituais, né? E à medida que Deus vai confirmando isso, nós exercemos, praticarmos, né? E estarmos cada vez mais realmente nesse serviço como Kohanim ou Kohen Gadol, né? Entre aspas, né? Pois segundo Maimônides, todos nós podemos buscar isto, aspirações espirituais. Então, por isso, as nossas preces diárias, o estudo da Torá, o estudo das 7 leis de Noé e as suas ramificações, a Tzedaká, a Techuvá, são coisas que nós precisamos ir cada vez mais aperfeiçoando na nossa jornada. Então, amados, para nós aqui no dia de hoje, né? Então fica aqui o nosso serviço de compromisso para com as coisas divinas, né? Assim como as tribos estavam em torno do Mishkan para proteger o santuário, assim nós temos a responsabilidade de estarmos realmente protegendo o nosso santuário interior, né? Que está no nosso coração, para que nós possamos cada dia mais estarmos exercendo o nosso compromisso com Deus. Por isso, seja forte, seja luz, não demole para o azar, muito pelo contrário, seja sempre em frente, avante, forte e luz, para trazer a presença divina e transformarmos juntos com o nosso irmão mais velho, o povo judeu, o filho primogênito de Deus, transformarmos este mundo para ser a moradia de Deus. Shalom, shalom, amados. Até amanhã. Conto com as vossas preces para o nosso plantão noturno, que as temperaturas estão caindo, caindo e caindo. E proteção a todos, né, os povos que estão aí com temperaturas baixas, né, perigosas, né? Proteja aqueles moradores de rua, proteja o pobre, o necessitado, e que as campanhas de agasalho sejam campanhas que realmente venham de encontro aí às necessidades, né, daquele que está precisando de agasalhos para este inverno. Vamos em frente, vamos fazer ação social também. Isso ajuda a apressar a revelação do justo e verdadeiro Mashiach para qualquer momento, e a qualquer momento mesmo agora. Amém. Amém.